Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui hoje mais uma vez para dar sequência ao nosso trabalho, para o qual eu peço a Deus muita sabedoria e discernimento. Peço a Deus que não permita que o Espírito Santo se afaste de mim por um momento sequer, porque certamente eu me tornaria um inútil sem Ele. Nada sou. É o que peço e agradeço em nome de Jesus. Nos meus estudos, deparei-me com uma situação, no mínimo, interessante. Quando o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do fruto do Espírito. É sobre isso que eu quero dizer hoje. Os mestres judaicos cristãos, que conhecemos popularmente como fariseus, quiseram influenciar aos gálatas recém-convertidos com a prática da circuncisão e outros rituais da lei para garantirem a salvação. Foi quando o apóstolo Paulo refutou aqueles ensinamentos e condenou terminantemente a posição daqueles homens, argumentando que todas as versões legalistas eram corrupções e que a salvação é somente pela graça, que é o favor imerecido de Deus, mediante Jesus Cristo e recebido exclusivamente pela fé e obra expiatória de Cristo. O apóstolo Paulo, exortando aos Gálatas sobre a conservação à liberdade cristã, em Gálatas 5, ele disse a respeito de duas coisas: as obras da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter cristão, revelado nas suas múltiplas facetas. Devemos nos revelar como cristãos que somos, com a característica do fruto do Espírito, como se fosse um cacho de uvas, como sendo o Espírito Santo, com 9 uvas, como sendo as virtudes. Vamos recordar agora essas 9 virtudes que compõem o cacho de uvas. Amor, agape, é o amor incondicional de Deus em nós. Gozo é alegria, satisfação. Paz, não a paz, aquela contrário de guerra, mas sim a paz interior. A paz citada em Filipenses 4:7. A paz que excede todo o entendimento.
Longanimidade está falando de paciência, de tolerância. Benignidade está falando de altruísmo, o contrário do egoísmo. Está falando em filantropia. Bondade é o desejo de ajudar. Fé. No Antigo Testamento, a fé era a capacidade de cumprir com a promessa feita. No Novo Testamento, a fé é a certeza. A fé é confiança em Deus. Mansidão. Mansidão está dizendo a respeito de humildade, de brandura. E por fim, a temperança. Temperança está falando de autocontrole, de domínio próprio. Eu quero concluir este trabalho citando dois textos que reforçam a exortação do apóstolo Paulo aos Gálatas. O primeiro texto está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 7, que diz: E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, ele cita que, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. O grande amor de Deus, a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas por todo sempre. E todos digamos amém. Até a próxima, se assim Deus o permitir.